Olá, bom dia! Está começando o programa Espaço no Codafé, um programa realizado pelo Centro de Adoração no Codafé para você. Eu quero te convidar a aproveitar ao máximo o nosso programa, a orar, ouvir a palavra, cantar conosco, porque eu tenho certeza de que em algum momento Deus vai falar com você. Hoje nós vamos falar sobre não desistir, sobre ter um objetivo e ir até o final em busca dele. Entrei no meio Ironman, que são a prova de 1.900 metros nadando, 90 quilômetros pedalando e depois 21 correndo. Isso, para quem não conhece, é uma coisa imediata a outra e tal. E nós vamos adorar a Deus juntamente com a equipe de louvor do Núcleo da Fé. Na cruz se entregou por mim. E o pastor Ibe Batista vai trazer nessa manhã uma ministração que vai te motivar e te encher de fé. Então não menospreze não. Às vezes você fica, porque você é intelectual, porque você sabe muitas coisas, você menospreza alguns princípios. Não menospreze alguém que pode estar trazendo a palavra de Deus. Você que está nos assistindo nesta manhã deve ter sonhos e objetivos, mas muitas vezes nos falta a perseverança para alcançar os nossos objetivos. Você vai ver agora uma matéria que vai te inspirar a continuar perseverando até o fim. Há 3 anos atrás, eu fui ao médico e depois de fazer todos os meus exames, tive algumas notícias que não eram tão boas. Minhas taxas estavam todas quase alteradas, meu peso estava muito acima do que deveria estar, enfim, não estava legal. E entre as recomendações médicas, foi passado que eu deveria fazer atividade física para o resto da vida se eu quisesse ter uma vida de qualidade. E passei a fazer, e passei a me interessar, entrei na natação, comecei a nadar, comecei a participar de provas, depois bicicleta, comecei a pedalar, depois correr, e, enfim, quando eu vi, eu estava no triatlo, entrei no triatlo, comecei a fazer prova de triatlo, gostei demais, me apaixonei. E me lembro que a primeira vez que eu fui fazer a prova, o cara falou assim, rapaz, tu é doido, você tem 53 anos, agora eu estou com 54, né? Você tem 53 anos, começar a triatlo, isso é coisa muito pesada e tal. Eu falei, não, mas eu vou ver, uai, como é que eu vou saber se eu dou conta ou se eu não dou conta, se eu não for até lá? E o que aconteceu é que eu fiz a primeira prova, me dei bem na segunda e tal, e comecei a gostar, comecei a treinar. E nesse período de 1 ano e pouco, 1 ano e 8 meses aproximadamente, eu perdi 17 quilos e fiquei com a saúde boa, com a disposição, comecei a correr, fazer corrida, depois participar de atletismo, enfim, tudo quanto é atividade eu estava fazendo com muita alegria e determinação na minha vida. Minha vida mudou radicalmente. Só que depois você vai chegando no nível, você começa a querer provas maiores, meia maratona. Aí depois entrei no meio Ironman, que são a prova de 1.900 metros nadando, 90 quilômetros pedalando e depois 21 correndo. Isso, para quem não conhece, é uma coisa imediata a outra e tal. E eu fui vendo meus limites, né? E eu me lembro quando fui fazer essa primeiro meio Ironman, eu fiquei um pouco ansioso, falei, puxa vida, será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar conta? Aquela coisa assim. E eu percebi que a única forma de eu saber se eu conseguiria ou não é indo e fazendo. Porque se eu ficar só apenas pensando, eu nunca vou fazer. E interessante que algumas coisas aconteceram na minha vida, que depois comecei a fazer travessia ao lago, comecei a fazer provas de corrida, sábado atrasado comecei aquela fila Nightingale, eu ganhei na minha categoria em primeiro lugar, vou fazer a prova da travessia do lago agora, e muitas outras provas, estou inscrito no meio Ironman nos Estados Unidos, vou fazer outras provas que eu estou fazendo por aí, que eu faço com prazer. Mas todas as vezes que eu vou fazer, uma coisa interessante, do meio da prova, onde muitas pessoas começam a cansar, e é natural que todo mundo canse mais, mas o que eu percebo é que ninguém mais me ultrapassa. Da metade para a prova final, acontece sempre o inverso, eu começo a ultrapassar as pessoas, parece que eu começando a ter um rendimento melhor. E o que acontece na minha mente é que eu sempre coloco assim, bom, cansado eu estou, mas todo mundo está. Mas eu estou treinando, minhas pernas são boas, meu coração está bom, minha saúde está boa, então eu tenho condição de fazer o melhor. E eu começo a colocar que eu não posso parar. Então, às vezes você está cansado, você tira sua mente do cansaço e coloca sua mente nas possibilidades que você poderá obter na sua reta final.
E é maravilhoso quando você vai passando, passa a primeira fase, conseguir terminar a natação, conseguir terminar o ciclismo, agora a corrida, já foi metade da prova, já estou terminando a corrida. E você chegar no final da prova, passar a linha de chegada, é uma alegria, vem uma disposição, sempre eu chego naquele sprint final, sempre, nunca chego arrasado, eu chego correndo bem, dando meu máximo ali. E é uma alegria, porque, puxa, eu treinei, valeu a pena, eu corri, alegria, geralmente minha família me apoia em tudo, minha esposa, minhas filhas, todo mundo está ali. É uma sensação indescritível, chegar ali, puxa, eu consegui. Na vida da gente é assim. Isso que é legal. Nós temos tendência a desistirmos no meio do caminho. A tendência do ser humano é assim. É muito cansativo, o sol está quente, teve muita subida, e estou cansado. E a gente tem tendência a desistir. Mas se você perguntar para todos que não desistiram, você vai ver que a alegria foi muito maior. E na minha vida pessoal, eu tenho várias experiências que eu não parei e fui até o final e consegui grandes vitórias e continuo, quero cada vez mais e cada vez eu estou querendo mais. Aquelas corridinhas de 5 km ficou pequeno, 10 ficou pequena, 20 começaram a ficar pequena, eu quero correr, sempre correr mais. Por quê? Porque eu passei a não desistir, eu quero um pouco mais, um passo mais além, um passo adiante. Isso é maravilhoso nas nossas vidas. É importante que você entenda isso, que isso não é só no campo material. Se você olhar na Bíblia, os grandes homens que fizeram grandes conquistas, muitas coisas tentaram parar. Só vou pegar um caso de Davi aqui. Davi, quando ele foi enfrentar Golias, quem não lembra? As pessoas falam, não, você não vai dar conta, não, ele é muito mais forte que você. Você não vai dar conta, você não consegue carregar esse escudo, você não consegue carregar essa espada. Você não tem treinamento para guerra, você é um pastor de ovelhas. E as pessoas começaram a colocar, e quando Davi, vence tu, não, eu vou do jeito que eu, desse jeito aqui eu vou conseguir. E Davi vai, o próprio Golias fala, estão brincando, vou te dar sua carne para as aves comer hoje, moleque. Você está pensando que eu sou o quê? Sempre vai ser assim, sempre haverá uma conspiração para nos parar. E uma coisa que eu tenho aprendido na vida é, a nossa mente, a nossa vida determina quem nós somos. Como você pensa que você é na sua mente, é o que você é realmente. Existe momentos da minha vida que eu estava correndo, que eu cansei, e eu pensava, não, eu vou correr, é só mais 5 km, 5 km eu consigo, lá onde eu treino, é aquele percurso assim, eu vou, quando termino 5 km, não, agora se eu conseguir 5, falta mais 5. Então, a gente não desiste e você vê que você vai muito além. É provado cientificamente que quando você está esgotado, você tem pelo menos mais 30% de energia ainda, quando você acha que acabou tudo. Na fé não é diferente, na vida cristã não é diferente. Às vezes nós achamos, não, chega, não dou conta mais, acabou. Não, não acabou não. Deus vai te dar capacidade para você levantar e fazer um pouco mais. É muito bom viver e viver bem. É maravilhoso quando você pode entrar numa prova, fazer bem feita e falar, eu terminei. Eu quero dizer para cada um de vocês, eu cheguei num ponto muito legal. Eu fiz a corrida nos Estados Unidos, ganhei lá na Califórnia, primeiro lugar na corrida de montanhas, e se eu tivesse visto o tamanho da montanha, eu não teria subido. Mas já estava no meio e falei assim, agora eu vou. E terminei a prova. Quer dizer para você assim, não fica olhando só a dificuldade não, olhe todas as possibilidades. E se você olhar para o Senhor, você vai ver que Ele diz para você, que nos ensina e inspira o nosso coração. Tudo posso naquele que me fortalece. Pensa sobre isso. Vamos agora, juntamente com a equipe de louvor do Núcleo da Fé, adorar a Deus. Jesus, como é grande o teu amor. Na cruz se entregou por mim. E assim posso desfrutar do teu cuidado, viver todos os dias ao teu lado, é o meu prazer. Em meio ao pranto, é Senhor, debaixo de tuas asas estarei, contigo eu ando, Consolador.
Como é grande teu amor, na cruz se entregou por mim, e assim posso desfrutar do teu cuidado, viver todos os dias ao teu lado, é o meu prazer, em meio ao pranto, é Senhor, debaixo de tuas asas estarei, contigo eu ando, Consolador. Eu sei que minhas lágrimas recolhes, a ti eu clamo, Salvador, 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 no Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo, ponho a confiança e nada temo. No Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo, ponho a confiança e nada temerei, eu nada temerei. Ponho a confiança e nada temerei. No Senhor cuja palavra eu louvo, ponho a confiança e nada temerei. Levante suas mãos aí onde você está. E agora nós vamos acompanhar com o pastor Líbio Batista uma ministração de Deus que vai te edificar. Olá, minha gente querida, bom dia, que Deus abençoe, que esse dia seja um dia mais do que especial na sua vida e que você seja mais do que feliz, você possa ser um homem, uma mulher, uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa mais que feliz, uma pessoa que tenha prazer em viver e prazer em estar na sintonia com Deus. Eu gosto muito dessa palavra sintonia, porque se você está numa rádio, vamos supor, você está no seu carro lá, né? Vamos supor, rádio FM. Aí você está numa música lá e você não está gostando, no noticiário, sei lá, quer outra música. Aí você muda a sintonia e às vezes tem uma música lá, um rock. Você muda a sintonia, tem a música orquestrada. Você muda a sintonia, tem ali uma notícia. Então, o que a gente precisa fazer na vida, algumas vezes, é mudar a sintonia, né? Às vezes nós estamos na sintonia muito errada, nós estamos recebendo coisas que não vêm de Deus. Muda a sintonia, põe na sintonia do céu, sabe? Para um pouquinho, permita que o seu coração receba de Deus uma palavra, algo especial, como você está fazendo nesse momento, né? Sábado de manhã, você levanta cedinho, liga a televisão aqui nesse canal e você pode ouvir um pouquinho da palavra de Deus, uma palavra genuína, que é baseada nos princípios do Evangelho de Jesus Cristo, na palavra de Jesus na Bíblia Sagrada. Bem, o que eu tenho para você nessa manhã é uma palavra muito gostosa e muito intrigante para nossas vidas, que nos fala sobre um grande homem, um cara tremendo. Esse homem, eu poderia dizer assim, sem dúvida nenhuma, um cara que teve todas as condecorações. Sabe aquele cara que tem todas as medalhas? Olha, bravura naquela guerra tal, olha, porque fez aquilo, um gesto tal. Esse homem chamava-se Naamã, um grande comandante sírio. E esse homem, ele era muito poderoso, era um homem que saía na rua, as pessoas o aplaudiam, um homem que tinha tudo que um ser humano possa imaginar. Ele tinha glória, prestígio, dinheiro, fama, ou seja, nos dias de hoje, tudo que a pessoa acredita que ela possa ser feliz,
né, que ela possa conquistar para ser feliz, ele teria. Você pode ver que as pessoas hoje, para me ser feliz, um dia eu quero ter tal mulher, minha namorada, tal. Ele tinha. Um dia eu quero ter a melhor casa, uma casa assim, assim, assim. Ele tinha. Um dia eu quero alcançar o maior posto da minha empresa, lá da onde eu trabalho, ser promovido aquele cargo, tal, alcançar aquilo, passar naquele concurso. Ele tinha. Olha, um dia eu quero no mínimo ter respeito pelas pessoas. Ele tinha. Ou seja, tudo, sucesso, fama, tudo que as pessoas acreditam hoje que farão elas felizes, que é um engano, na verdade, esse homem tinha. Só que tinha um problema. A despeito de tanta coisa boa ter acontecido na sua vida, tantas vitórias, ele tinha um problema que ninguém podia curá-lo. Era um homem, eu poderia falar sem medo de errar, é um homem que no seu exterior era um homem de sucesso total. As medalhas estavam ali na sua roupa, no seu uniforme, mas no seu interior estava se apodrecendo, estava se denegrindo, acabando dia após dia, porque aquele homem tinha uma doença terrível, a doença da lepra. Interessante a gente falar um pouquinho que hoje em dia, graças a Deus, a lepra tem cura, mas a lepra tem algumas características que a gente precisava entender naquela época, até alguns anos atrás, né? A primeira característica é a doença que ela era contraída através de uma bactéria. E essa bactéria, ela entrava no corpo da pessoa e ficava ali por volta de 2, 3 anos, quando ela começava a ter os sintomas. E geralmente as extremidades do corpo da pessoa começavam a perder a sensibilidade, começavam a ter manchas pelo corpo. E aquelas manchas e a extremidade, orelha, nariz, dedos, começavam a perder a sensibilidade, depois ia perdendo os pedaços e a pessoa começando a ficar totalmente deformada. Isso era uma doença terrível por vários motivos. Primeiro, porque era muito triste ver a pessoa, não sei se você já viu um leproso, né? Eu me lembro quando eu era criança, eu morava no interior, era muito comum nas ruas passarem aquelas pessoas vindo das roças, tinha um leprosário na cidade onde eu morava, e eles pedindo alguma ajuda, e eu era criança, eu ficava muito impressionado, que eles não tinham buraco no nariz, na orelha, porque a lepra ia comendo aquilo. Eu lembro que eu ficava muito impressionado com aquilo. Então, naquela época, esse homem com tanta glória, com tanto poder, com tanto prestígio, um homem que teve tanto sucesso na vida, mas estava se destruindo por dentro. Porque além de todas essas coisas que eu disse, esses sintomas, tinha o pior dos sintomas, que a pessoa que tinha lepra, eu acho uma coisa totalmente injusta, mas era daquela época, a pessoa era considerada impura também. Impura para tudo. Ele sequer poderia frequentar uma igreja, exemplo. Ele sequer poderia ter um convívio familiar. Ao contrário, o leproso era levado para fora, para um lugar distante, porque era questão de saúde pública, porque um leproso no meio das pessoas poderia contaminar toda a cidade. Como eu disse, era uma doença contagiosa, ela era contraída através de bactérias, e aquela pessoa era obrigada a estar distante da vida social. E aquela pessoa jamais poderia receber uma oração. Não há nenhum caso na Bíblia de alguém demonstrar que tenha tocado um leproso, com exceção de Jesus. Jesus, ele é a exceção de todas as coisas, é a única pessoa que toca em leproso na Bíblia. Do contrário, ninguém podia tocar. Era uma coisa tão séria, tão drástica, que se tivesse um leproso numa estrada, por exemplo, lá num lugar lá, uma comunidade leprosa ali, que estavam esperando a morte chegar. Se uma pessoa ia passando por ali, era obrigação dos leprosos gritar: olha, não se aproxima não, ó, impuro aqui, eu sou impuro. Olha, as pessoas diziam: eu sou impuro, né? Estava apodrecendo por dentro por causa de uma lepra. Ele não era culpado daquilo, mas infelizmente ele era destruído. Muito bem. E a história que eu estou contando está falando exatamente desse homem tão famoso, tão cheio de poder, tão cheio de glória, mas leproso, com a vida destruída. E esse homem, um dia, no desespero, ele ouve uma pequena menina. Olha que coisa interessante. Eu acho as coisas de Deus, a Bíblia é muito interessante. Porque naquela época, até hoje em alguns países, a mulher não tem nenhum valor. Então a mulher não tinha valor nenhuma. Uma menina escrava, muito menos valor. E numa das suas incursões, nas suas guerras que Naamã fez contra Israel, um dia trouxe uma menina lá de Israel para ser sua escrava. E aquela menininha lá trabalhando e ajudando a sua mulher, e ela via a situação do seu senhor, né, Naamã, cada dia ficando pior, e aquele sofrimento, aquela tristeza daquele homem. E aquela menininha falou para a patroa dela, vamos dizer assim na linguagem, né? Era mais do que patroa, era uma senhora, ela era escrava. Mas vamos dizer patroa, fica uma linguagem mais coloquial para nós. E ela disse assim: olha, eu queria tanto que meu patrão fosse a minha terra, lá em Israel. Lá tem um profeta, se ele orasse por ele, ele ficaria curado. E aquele homem ouviu aquilo, e no desespero, existem situações que quando a gente está muito bem, a gente não quer ouvir ninguém.
Não, isso está completamente errado. Nós devemos sempre ouvir, principalmente a palavra de Deus. Sempre. Mas aquele homem, numa situação que não havia solução, resolveu ouvir uma escrava, uma menina, olha, mulher, menina escrava. Por que um homem tão importante ouvir uma pessoa tão simples? E eu sei que essa história já aconteceu de maneira diferente na vida de muitas pessoas. Eu conheço pessoas, patrões, que talvez uma empregada mais simples, aquela que nem sabe formular uma frase de português, mas ela disse uma palavra com amor, com fé e tocou no coração daquela família. Famílias foram transformadas, casamentos, saúde, muitas outras coisas, porque às vezes na sua casa Deus coloca uma mocinha daquela, sabe, totalmente desprezível aos olhos humanos, nunca aos olhos de Deus, mas aos olhos humanos desprezível, mas aquela vai ser o agente de Deus. Deus usa uma mula, Deus usa um jumentinho para levar Jesus, Deus usa uma menina escrava para trazer uma resposta. Então não menospreze não. Às vezes você fica, porque você é intelectual, porque você sabe muitas coisas, você menospreza alguns princípios. Não menospreze alguém que pode estar trazendo a palavra de Deus. E aquela menina disse para ele, e Naamã acendeu novamente a esperança. Que coisa gostosa é quando a esperança ela arde no nosso coração. Quando temos esperança, nós temos vontade de agir. E Naamã foi ao seu rei e mandou uma carta ao rei de Israel dizendo, olha, o rei da Síria, ajude esse homem aqui, ele é muito importante, meu principal comandante, um homem de muito valor, um homem conquistador, e eu quero que você ajude ele, porque eu sei que na sua terra tem um homem que pode ajudar. O rei de Israel ficou tão preocupado com essa situação que chegou a rasgar sua veste, ficou preocupado. Mas eu não sou Deus para curar esse homem e tal. E nesse meio tempo, tinha um profeta, todo esse texto está aqui na história que eu estou contando para vocês no livro de 2 Reis, capítulo 5. E nesse contexto, Eliseu, que era um profeta, ouviu o rei de Israel apavorado e falou, não se preocupe não, manda vir aqui na minha casa. Manda aqui que eu vou orar por ele, vou resolver. Homem de Deus é assim. Quando tudo está conturbado, fala, não, eu tenho uma palavra de esperança, eu tenho uma oração. E aí o que acontece? Naamã pega a grande comitiva, volta a falar que ele era um homem muito importante, e aquela comitiva, os batedores, né, vão na frente, os cavalos, aquela coisa, e ele viaja até Israel para encontrar o homem todo-poderoso, vai encontrar um profeta na terra de Israel. Chegando na casa do profeta, o profeta Eliseu vê que vai chegando de longe, viu, manda um empregado dele lá, um garoto, um moleque lá, um empregado. Fala assim, ó, tá vendo aquela comitiva lá? Eu estou sabendo que é Naamã que está lá, ele está com morando de lepra. Fala para ele que eu mandei um recado para ir no rio ali, Jordão, que fica ali próximo, e dar 7 mergulhos para voltar para casa. Imagina, um homem vem de outro país, com toda a parafernália, com tudo que nós vemos, e chega aquele homem mais poderoso, mais sublime, o mais tchan de todos, e chega lá, vê um moleque, um empregado, nem empregado do rei, empregado do profeta. Chega e fala, ó, o profeta mandou, não precisa nem chegar aqui não, pode voltar lá e nada, mergulha 7 vezes no rio. Aquele homem ficou furioso com aquilo, e a Bíblia diz isso mesmo, ele pode ler lá. Ele ficou tão furioso, falou, o que é isso? Eu venho de longe para cá, eu sou um homem importante, nem me recebe. Eu pensava que ia me receber, passar a mão na minha ferida, passar um óleo, fazer oração, qualquer coisa, manda um moleque vir dar um recado para mim, o que esse cara está pensando que eu sou? E ficou furioso. E aí, tinha um soldado lá com ele, falou assim, Naamã, não custa nada, mergulha 7 vezes aí. Então o soldado, depois de ter contra-argumentado, olha, não custa nada, vamos entrar no rio e tal, o soldado então entrou dentro a mãe entrou e mergulhou no rio. Agora imagine vocês, o que fala? Mergulha uma vez, não, mas mergulha 7. É isso que eu quero que você entenda, você que está do outro lado. As coisas de Deus nem sempre são pela lógica. Pela lógica, olha, se eu preciso mergulhar, eu mergulho uma vez. Mas Naamã falou 7. E se mergulhar 6, não obedeceu. Deixa eu falar uma coisa para você, guarde no seu coração. Obedecer parcialmente significa desobedecer. Ou você obedece integralmente ou desobedece. Então não adiantava mergulhar 2, vou mergulhar 3, der certo, muito bem. Não, você não ia dar nada certo. Ia ser, então 6. Não, é 7. Ponto final. Agora imagine você a primeira vez, a segunda vez. Eu acredito, se vocês me permitem eu colocar a minha opinião aqui, de quem estuda a Bíblia, eu estudo muito sobre o comportamento do homem, eu acredito que Deus precisava 7 vezes daquele homem. Ele tinha muita coisa boa, o seu exterior estava completo, mas seu interior estava apodrecido. Ele estava muito cheio de vaidade, de orgulho, ele ficou revoltado porque o profeta não foi falar com ele. Ele ficou revoltado porque as pessoas, todo mundo tratava ele assim, ele queria que Deus, sabe, que ele tem um lugar de preferência. Tem um político que é assim, muita gente vaidosa que é assim, eu quero ir em tal lugar, mas eu quero que o pastor pare tudo para vir falar comigo. Não! Você tem que se humilhar, sabe? Se você quer a bênção de Deus, não importa a sua situação financeira, você tem que se humilhar, guarde isso.
7 mergulhos porque o primeiro para acabar com essa vaidade sua, lava dessa vaidade. Segundo mergulho, para acabar com esse orgulho. Olha, o orgulho precede a queda, seja humilde. Terceiro, obediência, entender que você precisa obedecer. Quarto mergulho, você precisa perdoar, limpar seu coração. Quinto mergulho, você precisa ter amor no seu coração. Sexto mergulho, você precisa quebrar as resistências da sua vida, tirar todo tipo de incredulidade. Sétimo mergulho, agora você vai entender o que Deus tem para a sua vida. Sabe, cada mergulho, eu acredito que Deus foi limpando. Primeiro, Ele foi quebrando, sabe? Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. No sexto mergulho, acho que Deus olhou para você e falou, pronto, agora você já está em condições de receber o que você tanto procura. Muitas vezes nós queremos a bênção material primeiro para as outras coisas. Não é assim que Deus faz. Deus quer tratar a sua vida. Deus quer mudar o seu coração para depois mudar a sua situação. Guarde isso no seu coração. Naquele momento, Naamã, na 7º mergulho, ele olhou, saiu das águas do rio Jordão e a sua pele estava limpa. E ele olhou e ficou encantado com aquilo. O profeta não foi até lá, não precisou pôr a mão, não precisou ungir, não precisou fazer campanha, mas precisou obedecer. Meu querido, guarde isso no seu coração. Muitas vezes a arrogância está ligada ao nosso coração. Nós achamos que nós somos tudo de bom quando nós precisamos mudar e parar um pouquinho para ouvir Deus, o que Deus tem para nossas vidas. Quanta gente que parece ser feliz está sendo infeliz. Quanta gente como Naamã está cheio de condecorações, mas o seu interior está precisando de ajuda. O seu interior está pedindo um help. E esse help só Deus pode dar. Só o Senhor pode trazer na sua vida. Porque no nosso interior nós lidamos com Deus. O exterior o homem vê, o interior é com Deus. E muitas vezes o nosso interior está cheio de vaidades, cheio de corrupção, cheio de sujeiras, cheio de pecados, e Deus quer limpar a sua vida. Deus quer trazer uma nova etapa na sua vida. Naamã foi curado de algo que ninguém curava. Naquela época não existia. A lepra, ela é recente, a cura, né? No século passado nós encontramos a cura. Mas naquela época ninguém curava. E ele encontrou a cura. Mas primeiro Deus precisa trabalhar na sua vida. Lembre-se, Deus precisa trabalhar na sua vida. Ouça o Senhor, ouça o que Deus tem para você. Se humilhe diante de Deus, vá de joelho. A minha esposa, ontem a gente estava num lugar e ela escorregou, não foi uma quedinha pequena, ela caiu de joelho. Eu brinquei com ela, antes cair de joelho. É isso que eu quero dizer para você. Cai de joelho. Não adianta cair de outra forma. Cai de joelho diante de Deus. Se humilhe diante da presença do Senhor, que essa é a única forma que você poderá ser exaltado, quando você se humilhar. Pense sobre isso, que Deus te abençoe, invoque o Senhor e Jesus está pronto para resolver a situação, porque Ele é o único homem na Bíblia que tocou no leproso e curou sua lepra. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Acompanhe agora a nossa programação e faça parte de uma de nossas reuniões. Às quintas-feiras, às 20 horas, acontece o Pacto à Vitória. E como o próprio nome diz, todos são convidados a serem vitoriosos nesse dia. Aos sábados, é a vez dos jovens. Acontece o Núcleo Jovem às 20 horas, todos os sábados, e você é o nosso convidado especial. No domingo, acontece o culto de celebração da família, às 9h30, às 18 horas e às 20 horas. Em nossa filial na Arniqueira, acontece o culto de Vitória todas as quartas-feiras, às 20 horas. No domingo, acontece o culto de celebração da família, às 19 horas. E é isso aí, o programa Espaço no Clã da Fé está chegando ao seu final. Mas você ainda pode nos acompanhar pela internet. Acesse nosso site, nucleodafé.com.br. Lá você vai encontrar ministrações, informações, poderá fazer o seu pedido de oração ou até mesmo assistir a um dos nossos cultos ao vivo. Você é sempre bem-vindo à nossa igreja, por isso, nos faça uma visita no Núcleo Bandeirante, em nossa sede, ou na Arniqueira, onde nós também temos uma filial. Venha e traga toda a sua família, porque aqui no Núcleo da Fé você é amado. Eu quero nos pedir de você, te desejando uma semana maravilhosa, um final de semana na presença de Deus, e a gente se vê no próximo sábado, se Deus quiser. Até mais! Em meio ao pranto, é Senhor. Debaixo de tuas asas estarei, contigo eu ando. Pois sei que minhas lágrimas recolhem